Alô, alô, gente querida, gente boa. Nós estamos dando prosseguimento à nossa sequência de Mateus, no capítulo 16. Ontem nós trabalhamos o texto paralelo no Evangelho de Marcos e eu continuei em Marcos por causa daquela ilustração do cego de Betsaida. Foi curado em 2 etapas e eu disse que aquilo era uma metáfora, uma ilustração para tudo que tinha sido tratado por nós durante os dias anteriores, tudo gravado e registrado aí no YouTube, sobre o bloqueio cognitivo dos discípulos de Jesus. A gente tem aqui um grupo de antagonistas. Os fariseus, os saduceus, são os satanases humanos num antagonismo constante, definitivo e imparável. De outro lado, você tem o povo, carente, aflito, não está buscando entender muita coisa, mas precisa de ajuda, precisa de cura, precisa de misericórdia e de alívio. E Jesus faz isso pelo povo em geral. E de outro lado você tem os apóstolos, aqueles 12 assim nomeados, uma quantidade grande de outros discípulos que não são os apóstolos, mas que estão no nível concêntrico da intimidade. E tem as mulheres discípulas, discretas, mas efetivíssimas em tudo que fizeram em favor de Jesus e da sua caminhada. E no meio desses todos você tem os fariseus e os saduceus, tem mais do que bloqueio cognitivo. Eles sofrem de antagonismo, adversário satânico, de posição odiosa contra Jesus e o que ele significava, ou poderia significar, ou, se pudesse acerca dele, interpretar. De um outro lado, o povo com carências, querendo ser atendido. Esse é o grupo que tem menos responsabilidade em qualquer coisa. Mas, no meio desses todos, como a gente tem visto, os apóstolos é que são os que mais preocupam, porque são discípulos. A palavra discípulo significa aquele que segue a disciplina de. Portanto, eram aqueles que seguiam a disciplina do Evangelho, do ensino de Cristo. Mas não entendem nada, não enxergam, não concluem, não consideram, não refletem, são desmemoriados. Enfim, é algo profundamente desanimador. Você ter um grupo de pessoas aos quais você vai confiar o que você está ensinando na perspectiva de que eles sejam herdeiros desse legado e sejam também os promulgadores, os divulgadores, os propaladores, os anunciadores da nova humanidade. Porque o que Jesus estava querendo, está querendo estabelecer é a nova humanidade. Não é a evolução de Darwin. Não. A evolução de Darwin tenha tido o papel que teve, e cada vez mais a gente sabe que ela teve um papel importante em vários aspectos do desenvolvimento da vida no planeta, mas está longe, 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 mas muito longe de conseguir esclarecer, explicar o fenômeno todo. E tanto mais quanto o tempo passa, mais a ciência descobre elementos, fatores, manifestações, fenômenos de uma intrincabilidade
que transcende do ponto de vista de todos os cálculos matemáticos possíveis, qualquer que seja a natureza da evolução darwiniana. Então, esse tempo do reinado da evolução darwiniana, de maneira quase que absoluta, no meio das populações acadêmicas, caiu em profunda relatividade. Como tudo mais cai, tudo é passageiro, inclusive as nossas pseudociências absolutas. Mas o que Jesus vem e Jesus propõe não é que o ser humano atinja o seu máximo pela via do desenvolvimento darwiniano, porque o desenvolvimento darwiniano é predatório, é misógino, é patriarcal em relação aos humanos, é machista em relação ao macho, alfa, prevalente, é guerreiro, é animalmente nervoso, neurótico, paranoico, defensivo, não é pacífico, é a prevalência dos mais fortes, dos mais poderosos. É o que prevalece na ideologia política. É o que prevalece no capitalismo selvagem econômico, financeiro. É o que prevalece em toda a autocracia, em toda a tirania, em praticamente todos os modelos ideológicos. São darwinistas, predatórios, dominadores, expansionistas. Totalmente predatório. O que a gente assiste em Gaza hoje é uma ação darwiniana predatória para eliminar uma raça antagônica, para domínio de terra. Estão fazendo xixi de urânio no chão da terra, xixi de bombas no chão da terra, marcando o território. A mesma coisa na Ucrânia, o que os russos estão fazendo através do Putin. Aquilo ali é puro darwinismo. Tem nada a ver com a evolução segundo Jesus. Mas Jesus veio e o objetivo dele foi, e sempre será, o de estabelecer uma vocação sublime para o ser humano. Como Paulo diz, esquecendo o darwinismo que para trás de mim fica, eu prossigo para o alvo, para o prêmio de uma vocação soberana, sublime, mais elevada de Cristo Jesus para mim, a saber, me tornar semelhante a Ele. O grande passo evolutivo do Homo sapiens é se tornar o Homo Christus. Guarde isso na mente e no coração. Guarde. O grande passo evolutivo do Homo sapiens, guarde aí, o grande passo evolutivo do Homo sapiens não é se tornar o Homo sapiens Plus 2.4, 3.0, não. É se tornar o Homo Christus, ou seja, o Homo Jesusificado, cristificado. Essa é a minha vocação, é a sua vocação, é o chamado da humanidade. Porque a prevalência do Homo sapiens darwiniano e predatório carrega consigo o poder da extinção de uns contra os outros, na obsessão dominadora, controladora, marcadora de terrenos e se inimizando contra todo outro igual que tem o potencial de, pela cobiça, ou por qualquer que seja a pretensa justificação, querer meu lugar, meu território, minha riqueza, minha tecnologia, minha ciência, como a gente vê acontecer no curso da história, um darwinianismo aplicado a todas as nossas outras formas de ideologia, de pensamento e de filosofia nacionalista ou patriótica ou regional, seja como for, mas é controle.
É a dominação do mais forte. Em Cristo Jesus é tudo o oposto. E nós fomos chamados para quebrar esse darwinianismo na sequência da vida humana, porque não é a evolução humana. O que aconteceu com a gente é que o Homo sapiens se tornou tecnologicamente desenvolvidíssimo. Desenvolvidíssimo. Aprendeu tecnologia de anjos. Aprendeu com alienígenas, com seres superiores. O Homo sapiens virou divindades terrestres do ponto de vista tecnológico, na mesma medida em que, para dentro dele, na sua natureza, ele nunca foi tão extraordinariamente parecido com o Homo brutus, o Homo mais designável como um ser predador do que agora, com recursos tecnológicos de autoextinção humana e planetária. E você observa e vê que dia a dia aquilo que poderia fazer os humanos transcenderem o Homo sapiens na direção do Homo Christus está em falência e em estado de morte na UTI da história, que é o amor. O amor vai esfriando, esfriando, esfriando e vai crescendo só o bicho dentro do Homo sapiens, do Homo tecnológicos, que é, todavia, um animal predador, matador, que busca a extinção. E se pudessem, as elites dominadoras já teriam eliminados pelo menos 7 bilhões de humanos no planeta para que a Terra, que teoricamente só é capaz de sustentar 1 bilhão de indivíduos no padrão médio da sociedade americana, ficasse livre de 7 bilhões de gente que só dá trabalho para esses, que são os macho alfa da tecnologia, da dominação, da política, da ideologia, dos acordos e dos contratos. Eles lamentam muito ter que carregar a gente na boleia, carregar a gente na carroceria, carregar a gente nos vagões de trás do trem da história. Se eles pudessem, eles nos jogariam no abismo. A Terra, com 1 bilhão de pessoas, ficaria mais viável para eles. Com menos ainda, ficaria um paraíso, de acordo com os desejos tecnológicos, capitalistas, dominadores, controladores, deles próprios. Em relação uns aos outros, eles acham que seria mais fácil, inclusive, o partimento vigilante, todavia, do que se pudesse dividir geodesicamente na Terra. Mas é até aí que a humanidade vai com o Homo sapiens sapiens. A história dele virar o Homo Deus, de acordo com Harari, só por causa da tecnologia, deixa eu te falar, Harari. Deixa eu te falar, Harari. Você é muito inteligente, mas não é sábio, não é sensato. Não é o Homo sapiens virando Homo Deus pela via da tecnologia que vai mudar qualquer coisa, porque o Homo primitivos, em essência, o Homo animal, predador, darwiniano, competidor, maligno, está presente, é só você olhar em volta. E tanto mais quanto a gente desenvolve tecnologia, a gente apenas desenvolve mais aparatos de autodestruição instantânea, meu querido Harari. De modo que o Homo Deus é Homo Diabolus. Esse que você chama de Homo Deus no seu terceiro livro da trilogia. Homo Diabolus. Como no quarto livro, no Nexus, você também não percebeu ainda que essa intercomunicação não gera integração humana. Porque onde não há amor, você pode ter toda a tecnologia que você queira, até telepática. Você vai usar a telepatia para matar o outro, mas não para edificar a vida.
O Homo Christus, proposto por Jesus no Evangelho, é a evolução máxima, transcendente e sublime. Ela não briga com a tecnologia, mas ela põe a tecnologia a serviço de uma consciência infinitamente superior e a serviço das práticas do amor. Não há absolutamente nada de ciúme de Deus, do desenvolvimento científico, técnico, matemático, físico, quântico, das percepções da fenomenologia cósmico, espaço-temporal ou de outras dimensões de existência, todas igualmente criadas por Deus, algumas delas usando aparatos de uma natureza que a gente não consegue nem entender. Alguns parecem ser aparatos até de natureza orgânica, mas tem cara aparatosa. Pois bem, não é esse o ômega da vocação humana. O ômega da vocação humana é se tornar Homo Christus. E aí a tecnologia está a serviço. Mas a grande caracterização do Homo Christus, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, a grande caracterização do Homo Christus não é o uso de um aparato tecnológico cada vez mais sofisticado. Embora, nada contra. Mas o que pode nos salvar do Homo sapiens sapiens se tornando homo tecnológicos é o Homo Christus. É só quem pode nos salvar. Porque o Homo Christus não é caracterizado pelo desenvolvimento do Homo Deus, do Harari, que é definido pela tecnologia exacerbada. Ele chama de tornar-se Deus. Isso aí é o projeto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da serpente astuta, lá do jardim do Éden. Vocês vão se tornar como Deus, sem ser Deus, sendo animais brutais, inimigos uns dos outros, devoradores, carnívoros, desafeiçoados, implacáveis e brutais, mas super tecnologizados. Não, isso é a nossa morte. Essa é a conclusão do Apocalipse. Em Jesus, no entanto, a proposta é nos chamar para nos tornarmos filhos de uma vocação sublime, nos tornarmos Homo Deus, Homo Christus. O Homo Deus de Jesus é o Homo Cristo, é o Homo Cristificado. É o homem à imagem e semelhança de Deus segundo Cristo Jesus. Segundo o homem Jesus do Evangelho. Segundo o amor conforme Jesus, a justiça conforme Jesus, a interpretação da vida conforme Jesus, a capacidade de solidariedade curadora segundo Jesus, a relação com a fenomenologia universal, com a naturalidade com a qual Jesus operou milagres, que nada mais foi do que o lidar com a fenomenologia universal, com aquele conhecimento natural dos muitos e variados fenômenos que ainda estão distantes de nós, que a gente tenta alcançar pela tecnologia, e Jesus alcançava meramente pela palavra, pelo desejo. Esse é o Homo Christus, para o qual eu sou chamado. Aí você diz, mas, bom, para que essa introdução tão longa que você fez até agora? A gente chegou a Mateus 16, depois de ter vindo dessas narrativas sobre bloqueio cognitivo, os satanases religiosos, fariseus e saduceus, o povo carente, os apóstolos bloqueados que não aprendem, que não compreendem, que não refletem. E aquela ilustração que a gente viu ontem do cego de Betsaida, curado em 2 etapas, mostrando que, semelhantemente aos apóstolos de Jesus, que já tinham recebido luz dos olhos, mas era uma cura superficial, era só do globo ocular. A gente não enxerga com o globo ocular. Ele é só um aparato de
captura de fótons, para serem interpretados pelo nosso cérebro, pela mente. A gente enxerga com a mente. Com a mente. Então aquele homem de Betsaida, quando Jesus o curou a primeira vez, restaurou o globo ocular. Mas quando perguntou o que tu vês, ele disse, eu vejo os homens semelhantemente a árvores ambulantes. Jesus disse, não viu nada ainda. É igual os meus apóstolos, os meus discípulos que ainda confundem homem com objeto, com coisas, não encontram soluções de amor para nada, são cognitivamente bloqueados, você opera os mesmos milagres, sinais, graça, prodígio, maravilha, mostra que os problemas estão solucionados, mas eles voltam sempre com a mesma dificuldade, sem internalizar em nada, a ponto de eu arrancar do meu íntimo suspiros de agonia e de perguntar, vocês não lembram? É a amnésia o problema? Não consideram, não refletem, não pensam? Que bloqueio aterrorizante é esse na cabeça de vocês? Não compreendem até agora? E aí ilustra com a história do cego de Betsaida, que só depois de um tempo começou a ver, e eu disse que no caso dos discípulos de Jesus não foi nem assim da segunda vez, como os pentecostais querem que seja. Não, eles tiveram um problema, não compreenderam direito até o Pentecoste. Num certo sentido, o Pentecoste maravilhoso prometido por Jesus, que dizendo recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, fez bem a muita gente, mas fez um mal desgraçado a todo mundo que não queria a genuinidade do Espírito de Cristo. Queria só a demonstração miraculosa de dons para expressão do ego, do narcisismo carismático, do milagrismo oportunista, dos sinais e prodígios supostamente validadores de um poder mediante o qual eles pudessem fazer demandas de uma ordem cada vez mais autocentrada e transformando aquilo tudo em negócio para eles mesmos. A gente encontra essa afirmação não agora no século XXI ou no século XX apenas e no final do século XIX. A gente encontra isso já nos primeiros dias. Você vê em Atos 8, o primeiro pentecostal da linha que a gente encontra hoje no Brasil e no mundo. Lá em Samaria, aquele Simão de Samaria, querendo comprar a unção do Espírito Santo com grana, para que ele mesmo também ficasse como os apóstolos, capaz de curar doentes, operar sinais e prodígios. Aquele Simão de Samaria, de Atos 8, ainda era um cara mais purinho, porque ele queria comprar o poder do Espírito com dinheiro. Hoje não. O pessoal diz, não, a gente sabe como inventar, como fazer de conta, como enganar. E eles são idiotas, são trouxas, são tolos. Eles são seres não cognitivos, praticamente. A gente faz o que a gente quer com essa manada de pessoas manipuladas, e é o que você vê em volta. Mas o projeto de Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus teria falhado, preste atenção, Jesus teria falhado completamente se o projeto dele fosse criar esse tipo de igreja que a gente viu no curso da história humana. Preste atenção, eu vou repetir de novo. Jesus teria falhado completamente se o seu projeto de igreja, de comunidade, de congregação, de povo meu, de meu rebanho, fosse esse que a gente vê no curso da história humana do primeiro século para cá, mas de maneira horrenda, diabólica e demoníaca do quarto século para cá.
Seria a falência total. Se a Igreja de Cristo Jesus é isso que a gente teve nos últimos 2000 anos, Jesus perdeu, falhou. Aí você diz, e por que você está aí pregando o Evangelho? Porque eu não creio que o que Jesus instituiu é isso que vocês chamam de igreja, de povo de Deus, de manada do Evangelho. Isso é tudo coisa de vocês. É acerca daquele povo a quem Jesus adverte várias vezes em Mateus 7, em Lucas 13, outra vez dos evangelhos, em Lucas ele faz 2 assertividades a respeito disso, falando daquele povo que o chama de Senhor, Senhor, que opera milagres, maravilhas, curas pela fé, expulsão de demônios e exorcismos, e coisas mais variadas enquanto gritam pelo mundo, Jesus é o Senhor. Ele, porém, dirá, eu nunca vos conheci. A porta está fechada para vocês. Aqui vocês, esse povo aí, não entram. Não entram. E tanto mais quanto vocês tenham sido mestres desse povo, ensinadores, pastores, apóstolos, líderes e bispos desse povo, mais ainda eu garanto vocês que souberam e fizeram o que fizeram, não entram aqui. A porta está fechada, não sou eu. Olha bem para mim, não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus no Evangelho. Ficarão de fora. Esses todos, com esses poderes todos, com esse carisma todo, são aqueles acerca de quem Jesus diz, então, para esses haverá choro e ranger de dentes. Então, eu estou muito à vontade para te dizer o seguinte, a Igreja de Jesus está muito bem, obrigado, espalhada pelo planeta Terra. Sem nome, sem bandeira, sem torcida organizada, sem denominação, sem oficialização, sem catedrais, sem torres, sem mesquitas, sem templos, sem santuários. Como sal, ela está imiscuída na terra, ela vai dando gosto sem que a gente saiba, porque não tem nenhum minarete indicando o lugar. Ela não é constituída por torres de pedra, nem de cristal, nem de mármore, de nenhuma natureza, nem de material precioso algum. Ela é feita de gente desaparecida na sociedade humana, como sal, que desaparece no tecido, que desaparece no alimento, que desaparece, que se dissolve. Assim são os verdadeiros discípulos. Estão dissolvidos na massa da sociedade planetária. Não podem ser identificados. Estão dentro não só de organismos humanos, os mais variados, de serviço, como muitos e a maioria deles não fazem parte nem de organização nenhuma. São aqueles que arregaçam a manga solitariamente, sem ser em nome de Jesus, em nome do cristianismo, em nome de bandeira religiosa ou social, nenhuma. Alguns estão dentro de organismos como a ONU, alguns poucos. Alguns estão dentro de esforços como o do Greenpeace, alguns poucos. Alguns estão dentro de atividades de organizações variadas, alguns estão até dentro de algumas religiões organizadas, mas eles não as representam. Quando você tem um indivíduo como o Papa Francisco no Vaticano, é um episódio único na história do catolicismo. Nunca houve um cara como ele, depois dele dificilmente haverá. É quase um sinal escatológico o Papa Francisco, porque a grande maioria não é igreja, ele é. Mas é uma raridade. É um dos poucos papas que se tornou igreja. Mas a verdadeira igreja de Jesus vai bem.
ela está misturada, como sal diluído na terra toda, no meio de todos os grupos religiosos, em meio a todas as sociedades, e também composta por indivíduos, homens e mulheres, frequentemente os mais discretos, os que fazem sem querer saber razões ou porquês. São aqueles mesmos que naquele dia Jesus vai dizer a eles, à igreja dele: vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive nu e me vestiste, estive preso e foste ver-me, eu era refugiado e me acolhestes, estrangeiro e me abrigastes. E eles vão dizer: não, a gente nunca fez nada disso pensando em ti. Alguns vão dizer: a gente não sabia nem de ti. A gente nunca tinha ouvido falar nem o teu nome. A gente fez porque era obrigatório fazer. Porque a nossa consciência mandava fazer. Porque nós não tínhamos como continuar vivendo nos alienando de fatos tão esmagadores. Aí Jesus disse: por isso entrem. Porque vocês fizeram isso a mim. Todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses pequeninos irmãos, ou todas as vezes que vocês defenderam a criação e todas as criaturas, e todas as vezes que vocês amaram o planeta, e contra todas as distopias ideológicas, políticas, econômicas, religiosas que tomam conta do planeta, vocês, contra todas essas distopias, viveram esperanças nem explicadas, mas em razão das quais vocês não conseguiam mais retroagir, porque a consciência de vocês estava ordenada, pré-definida por essa certeza de que o bem tem que vencer o mal, de que a gente vence o mal com amor, a gente tem que sobrepujar a iniquidade com compaixão, graça, justiça e misericórdia. É por isso que vocês são a minha igreja. Embora a igreja, entre aspas, que se autodesigna assim, a dona das flâmulas, das bandeiras, das torres, das catedrais, das basílicas e de tudo mais, digam que vocês são os perdidos que estão indo para o inferno, sem saber que eles é que são aqueles que não se assentarão à mesa do reino. Ficarão de fora, aonde haverá choro e ranger de dentes. Porque a grande vocação humana, para quem sabe e para quem não sabe, é andar na direção de se tornar homo Christus. Um homem que age conforme as pautas de Jesus, os ensinos de Jesus, o amor de Cristo, a compaixão dele, tudo quanto ele encarna. E a gente aprende nos evangelhos. Essa é a igreja, esse é o povo de Deus espalhado pela face da terra. Quando eu penso em igreja, eu penso nesse povo. Eu não penso nessas torcidas organizadas de qualquer grupo religioso, do cristianismo a qualquer outro. Não penso. Eu sei que no meio desses aí tem alguns que são homocristos, estão crescendo na direção dessa vocação. Mas a grande maioria não viu nada, não entendeu nada, está com um bloqueio cognitivo, ficam na cara do gol do evangelho e chutam para fora, para Júpiter, para Saturno. Não é nem para a Lua, isolam essa realidade cognitiva para longe de toda compreensão e ainda impedem outros de entenderem. Pois bem, aí, dizendo isso tudo como um super preâmbulo, porém necessário, você vai ver, a gente aparentemente virou a página da questão cognitiva, mas não. Hashtag só que não. Aqui no capítulo 16 de Mateus, no verso 13, você encontra também em Marcos 8, de 27 a 30, em Lucas, capítulo 9, de 18 a 21, você vê o seguinte: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, que é uma cidade lá do extremo norte de Israel, que fica no sopé do Monte Hermon, ali
perto da fronteira tríplice entre Israel, Líbano e Síria, onde nasce o Rio Jordão, de 3 fontes formando uma só, que é o Jordão, que significa aquele que desce, porque ele vai descer do ponto mais alto de toda aquela região até o ponto mais baixo, que é o Mar Morto, lá no extremo sul. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, cidade dedicada a César, o imperador, construída por Herodes Filipe, aquele mesmo cuja mulher era amante do irmão dele, o Herodes, que mandou matar João Batista e decapitá-lo. Pois bem, indo Jesus para esse lugar, que era o lugar mais carregado de idolatria cananeia, jebuseia, idolatria de todos os tipos, de cultos ao Deus Pan, de culto a Baal, de culto a Astarote, de culto, já tinha havido culto ali a todos os tipos de deuses e deusas naquela região, até chegarmos agora no período do 1º século, aonde estavam erigidos aquelas muitas divindades greco-romanas, aonde se prestava culto a aquelas divindades com oferendas, as mais variadas, com sacerdotes operando. Era uma zona franca de paganismo no extremo norte de Israel, para onde Jesus se dirige. Ele não chega lá dizendo, está amarrado, não manda nenhum grupo ir antes para fazer uma volta na cidade, amarrando os demônios, nem coisa nenhuma. Ele simplesmente vai com naturalidade. Para ele é ser um lugar menos complexo, menos perigoso espiritualmente do que o templo em Jerusalém, que está cheio de demônio e de gente querendo matá-lo. E que foi efetivamente onde ele foi julgado e enviado para a morte. Perigo não é o paganismo em lugar nenhum, o perigo é o monoteísmo. Radical, fanático, dogmático, esse aí é que mata até Deus, se não parecer com a cara deles e com o design da teologia perversa deles. Então, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, a esses mesmos que não tinham entendido a primeira multiplicação, nem a segunda, que não tinham entendido nada do que Jesus dissera sobre o fermento de Herodes, que tinha uma dificuldade cognitiva extraordinária, mas Jesus pergunta a eles. Isso que eu acho extraordinário. Sabendo que esses caras são assim, Jesus pergunta a eles. É praticamente irônico. Chegaria a ser quase sarcástico. Se a pergunta não fosse sincera, não fosse de Jesus, depois de todos esses episódios acumulados, a gente iria dizer que era puro sarcasmo e picardia e ironia. Perguntar para esses caras aqui, que estavam com um problema de fermento e pão, que não entendiam nada, sutileza nenhuma, e perguntar uma coisa dessa a eles: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Já que vocês estão aí andando para lá e para cá, eles prestam atenção em muita coisa, só não prestam atenção em mim. Só não pensam, não consideram, não refletem, não lembram, não juntam duas, não fazem síntese, não fazem sinapses cerebrais, não compreendem nada. Eles só receberam um pouquinho de luz, mas ainda veem os homens como árvores. Então, o que essas árvores ambulantes dizem a meu respeito? Falem para mim, do ponto de vista do olhar de vocês. Aí eles responderam. Eu acho interessante. Aí eles responderam. Uns dizem que tu és João Batista, que tinha acabado de ser decapitado. Nesse caso, a implicação doutrinária seria que João Batista, morto, ocupou um espaço, uma divisão de natureza ubíqua no ser de Jesus
Jesus dividia seu corpo, sua personalidade, no mínimo com a persona de João, se não com o espírito de João. Era uma espécie de dueto messiânico, o precursor do Messias e o Messias, juntos numa fusão. Tinha gente no meio do povo desenvolvendo essa doutrina. E quando o povo começa a dar opinião, isso acaba virando doutrina. O povo começa a dar as opiniões mais malucas e isso vira doutrina. Então está aqui a primeira alternativa doutrinária. Aí outros dizem que tu és Elias. Aí já é pura reencarnação seletiva. Como Elias foi um grande reformador de Israel nos dias de de Acabe e de Jezabel, então, e Jesus chega precedido por João Batista e tudo que ele faz é antagônico ao templo, ao sacerdócio, às denominações religiosas, às torcidas organizadas, a tudo isso. Ele ensina outra coisa, ele diz o tempo todo, eu porém, não é mais assim, foi assim, mas não é, com vocês não será assim. Então alguns diziam, ele deve ser o Elias contemporâneo, que reencarnou. Elias reencarnou nesse homem de Nazaré, que está fazendo essas coisas. Aliás, alguns diziam, parece até com Eliseu, porque faz milagre dessa, faz até mais milagres do que Elias, mas Elias tinha um status maior, então vamos associá-lo ao grande e maior status. Mas é uma doutrina reencarnacionista que está em questão aqui. Alguns dizem que tu és Elias, e outros também trazem uma outra doutrina reencarnacionista, que é a mesma, só vinculada a um outro personagem já morto há muitos séculos, que era o profeta Jeremias, morto há mais de 500 anos. E aí, o povo, que era quase todo de doutrina de natureza reencarnacionista, como praticamente a maior parte da humanidade é reencarnacionista, o resto do povo diz que a resposta sobre quem tu és é reencarnacionista, porque eles dizem, sem nomear Elias, ou João Batista ou Jeremias, que tu és algum dos profetas reencarnados. Jesus ouviu aquilo, e se Jesus fosse evangélico, tinha começado na mesma hora uma guerra doutrinária, uma bronca salvadora, uma assertividade esmagadora, uma patrola de Deus passando, dizendo, ah, que absurdo! Será que vocês não sabem que reencarnação não existe? Vocês podiam pelo menos ter dito isso que o povo diz, mas a gente não crê assim não, porque a gente não crê em reencarnação. Mas Jesus não deu a mínima. Como eu vejo que Jesus não dá a mínima para esses devaneios doutrinários, que são tão variados quantas são as cabeças dos que concebem esses pensamentos. É uma variedade enorme. Eu conheço milhares de pessoas que pensam assim e que conversam comigo. Quando eu era jovem, eu me sentia quase na obrigação de fazer uma demonstração de conhecimento bíblico, demonstrando que a reencarnação não era um princípio de Jesus nem do Novo Testamento, nem tampouco foi do Velho Testamento, do povo de Israel, não era. Mas depois eu fui me tornando mais maduro e fui vendo como aquilo era totalmente apenas um provocador de bloqueio cognitivo. Você fica discutindo doutrina, dogma, assertividades humanas, porque toda doutrina é construção humana.
pode vir e se sentir embasada em experiências fenomenológicas aqui ou ali, ou a gente que diz e que tem memórias de vidas passadas, isso e aquilo, mas está infinitamente longe de comprovação factual, tanto mais quanto o tempo passa e a ciência evolui, surgem muitas e muitas alternativas fenomenológicas para a doutrina chamada de reencarnação. Muitas. Não são poucas, não. E eu tenho encontrado gente que crê na reencarnação dizendo realmente o que você tem dito é um fato. Existem hoje tantas outras alternativas de explicação e os maiores teóricos da reencarnação estão tendo que estudar o fenômeno de novo. E eu digo, e quando estudarem bem estudado, vão chegar a múltiplas conclusões, que não são essa, necessariamente, mas esse não é um tema para a gente ficar batendo boca, discutindo, brigando, se inimizando, se conflituando e criando barreiras, muralhas cognitivas, impeditivas de diálogo, de compreensão, de troca de entendimento, de tolerância acolhedora, impede. Jesus, portanto, passa batido pelo tema. Se ele carregasse dentro dele o espírito dos evangélicos, esse espírito que habita os evangélicos, mas não habitava Jesus, na mesma hora teria tido uma grande lição, talvez a maior. Mais do que ele falou sobre o dinheiro, que é sobre o que ele mais falou, mais do que ele falou sobre alguns outros temas longos, como o da ansiedade, onde ele discorre longamente, mas sobre vários outros temas que ele mencionou. Esse aqui ele não mencionou jamais. E quando surge a bola quicando para ele tratar do assunto, ele deixa ela passar batido, ele nem olha para essa bola quicante. Aí vira-se para os seus discípulos e pergunta a única coisa importante. A única coisa importante. E vós, mais vós é uma adversativa. Mais vós. Ou seja, apesar deles, apesar disso, apesar dessa quantidade de opiniões alinhadas mais ou menos na mesma direção, me interpretando de maneira equivocada, como se eu fosse uma reencarnação de um antepassado poderoso, mas vós, apesar disso tudo, quem dizeis que eu sou? Me digam, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra. Como eu falei ontem de Pedro, ele é um indivíduo pusilânime, sanguíneo, outspoken, falador e muito mais extrovertido do que um indivíduo que tivesse raízes profundas. Ele não tinha essas raízes tão profundas, Pedro. Ele era capaz de fazer assertividades fenomenais agora e passos adiante, ou momentos adiante, entrar num estado que demonstrava que o que ele falou não era objeto de uma compreensão, de uma cognição internalizada até as raízes, até o âmago, até os escaninhos mais profundos do ser dele. Não era. Mas Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, essa é uma declaração absolutamente anômala, inusitada e até mesmo absurda. Porque a gente está falando de um homem, se fosse alto, tinha provavelmente 1,80 m. Se fosse alto, os homens eram mais baixos naqueles dias no primeiro século. E se ele fosse alto, ele teria 1,80 m. Falando com outro homem que, se fosse alto, também variaria entre 1,70 m e 1,80 m, no caso Jesus. Olhando nos olhos
assim como eu estou olhando nos seus olhos, e dizer para aquele cara na tua frente, está vestido com um pano, suado, queimado, machucado pelo sol, andando na mesma estrada, com odores corpóreos, que precisava de banho, de xixi, de cocô, de moitinha, precisava dormir para descansar, precisava comer para ter energia, e que era ferível, tanto quanto a cruz demonstrou, e os açoites e tudo ao que ele foi submetido. Era um ser humano, portanto, mortal. Poderia ser ferido de morte. Poderia morrer de fome. Olhar para ele, bem nos olhos, olhar bem nos olhos e dizer para mim, para nós, já que a pergunta era coletiva, mais vós, e Pedro falou por si, falou em nome de todos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí, Jesus sabia que como conclusão era algo tão chocantemente absurdo, que ele entendia por que alguns arranjavam explicações as mais variadas para o fenômeno Cristo. É João Batista reinfuso, é Elias, é Jeremias, alguns dos profetas reencarnados. E ele disse, eles não têm como pensar diferente. Esse tema da reencarnação, Jesus olha para essa temática e diz, eles não têm como pensar diferente. Mas vós, quem dizes que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou a Pedro, olhando outra vez nos olhos de Pedro, preste atenção. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, que era o nome oficial de Pedro. Simão, filho de Jonas, Barjonas, filho de Jonas, era o nome do pai dele, seu Jonas. Bem-aventurado tu és, Simão Pedro, filho do seu Jonas, porque não foi carne, não foi processo cognitivo, obviamente. Se depender dos processos cognitivos de Pedro, Jesus estava perdido. Não foi carne, não foi sangue, não foi intelecto, não foi cognição natural, não foi nenhum tipo de dedução superlativa extraordinária, porque você, em coisas mínimas, já demonstrou que não é capaz de nada disso. Ao contrário, você faz cada desperdício chocante, mas para chegar a uma declaração dessa natureza, a meu respeito, tem que ter sido revelação do meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado, feliz, próspero espiritualmente tu és, porque não foi a tua carne, não foi o teu cérebro, não foi a tua capacidade cognitivo-intelectual, não. Quem te mostrou, quem te revelou, quem descortinou para ti essas coisas, mas foi o meu Pai que segredou no teu coração, que vem segredando contra toda a dificuldade de compreensão que você e que vocês todos têm. Esse segredo de Deus chegou ao coração de vocês e, apesar de todos os equívocos o dia inteiro, tem uma latência plantada dentro de vocês que segreda, que diz, que fala: Cristo, Filho do Deus vivo, Cristo, Filho do Deus vivo, Cristo, Filho do Deus vivo. Até os demônios saíram gritando: Ele é o Cristo, Ele é o Cristo. Mas Jesus disse: não digam nada a ninguém.
Agora é a primeira vez que Jesus admite. Porque são humanos falando com ele, não são demônios dizendo ele é o Cristo. É Pedro, provavelmente em nome do todo, que consentiu com aquela fala. Tu és o Cristo. E Jesus disse, bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, e tantos quantos como ti creiam. Porque não foi carne, como não é carne nem sangue, não é teologia, não é recurso acadêmico, não é uma supermente, não é um QI exacerbado, não é genialidade de nenhuma natureza inatingível que traz essa revelação, não. É um segredo do Pai falando intimamente no coração. Bem-aventurado tu és, porque essa revelação, esse descortinamento, esse apocalipse, esse tirar o véu da tua cognição bloqueada, é obra miraculosa do meu Pai que está nos céus. Do contrário, nenhum ser humano chega a essa conclusão sozinho se não houver um sopro, ou um segredo, ou uma fala íntima do Espírito Santo no coração. Não adianta mandar para as maiores universidades do mundo, Harvard, não vai produzir essa conclusão. Não vai Cambridge, Oxford, não vai fazer essa síntese. Nenhum seminário teológico, nenhum lugar de pesquisa, nenhum centro científico, nenhum vai fazer esse fator de convergências chegar a um nível de declaração convicta, a menos que tenha havido um segredar anônimo do meu Pai que está nos céus no coração dessa pessoa. E aí isso é milagre puro. Porque a fé não é de todos. E muita gente busca e não encontra. Muita gente com potencial não conclui. Muita gente que poderia nem arranha, nem chega perto. Então, bem-aventurado, porque foi o meu Pai que falou contigo. E aí ele prossegue dizendo a Pedro, também tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí é aqui que a teologia católica desenvolveu a sua doutrina de que Pedro é o primeiro Papa, Pedro é o fundamento da Igreja de Cristo Jesus, é a pedra de esquina da Igreja de Cristo Jesus. E que é sobre esta pedra petrina, e o nome Pedro já significa pedra, o Cefas, em aramaico significa fragmento de pedra, sobre esta pedra, e aí tem muitos significados de pedra, né? Pedra é fundamento, mas pedra também é dura, é impermeável, é inatravessável, é cognitivamente bloqueada, é morta. Tem mil coisas para pedra, mas em verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí alguém diz, mas Caio, está inequivocamente dito que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja de Cristo está edificada. Aí eu te digo o seguinte, se Pedro é a pedra sobre a qual a igreja de Cristo está edificada, então está explicada essa confusão inteira. A igreja da qual Pedro é a pedra sobre a qual ela está edificada é a que está aí. E essa confusão doida, ninguém se entende, ninguém nunca se entendeu, como o próprio Pedro entendeu muito lentamente o significado do Evangelho de Jesus. Paulo deixou anos-luz para trás da compreensão. Mas eu, no entanto, para a gente concluir aqui, porque o nosso tempo está chegando ao fim,
Eu sei porque o TikTok já fechou a porta, faltam mais 3 minutos aqui no TikTok. Para a gente não ficar discutindo desnecessariamente para lá e para cá, eu prefiro ouvir o que Pedro disse sobre esse assunto. Pedro fala sobre esse assunto. Do que é e de quem, e quem é a pedra. Quem é a pedra? Pedro fala a respeito disso. Olha só, como aqui na primeira epístola dele, ele fala com toda nitidez acerca de quem é essa pedra. Veja no capítulo 2, quando ele diz, chegando-vos para ele, verso 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele quem? Cristo. A pedra que vive. A pedra que vive é Cristo. Chegando-vos, portanto, a ele, a pedra que vive. Pedro iria morrer de vergonha se soubesse que depois disseram que ele era a pedra sobre a qual a igreja de Cristo estava edificada, porque é ele que diz que a pedra é Cristo. Chegando-vos, chegando todos vós, todos nós, todo aquele que é discípulo de Jesus, para ele, Cristo Jesus, que é a pedra que vive, rejeitada. Sim, rejeitada pelos homens, pela religião, pelos judeus. Ele não podia dizer isso naquele tempo, mas eu digo em nome dele, pelos cristãos, pelo cristianismo. Ele é a pedra, todavia, que vive rejeitada, o tempo todo rejeitada, o tempo todo desprezada pelos homens. Mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como eu, como todos os demais, somos apenas pedrinhas que vivem. Eu sou uma pedrinha viva. Você é uma pedrinha viva. Nós somos pedrinhas vivas, alinhando-nos com essa pedra eterna que vive, que é rejeitada pela religião, pela sociedade, pelos homens, pela maioria, por aqueles até que dizem, os ensinos são lindos, mas não são práticos, proíbem a guerra e a gente não sabe viver sem ser homo sapiens guerreiros. Rejeitada, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos sois pedras que vivem dependendo dele, alinhadas com ele. Sois edificados em casa espiritual, em catedral invisível, em igreja catedral invisível, para oferecer de sacrifícios espirituais de louvor, de adoração, de intercessão, de prática do bem, de pregação, de vivência do amor, de realização da justiça. Para isso vocês estão aqui, essa é a vocação, se tornarem esta casa espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer culto agradável a Deus por intermédio de Jesus o Cristo. De Jesus o Cristo, pois isso está escrito na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, ele, Jesus, é a pedra preciosa. Mas para os descrentes, é a pedra que os construtores da religião rejeitaram e rejeitam até hoje. Eles preferem Moisés, preferem a Torá, preferem tudo do que a pedra que é Cristo Jesus. Preferem as doutrinas inventadas pelos homens a seguirem, se alinharem e se aprumarem pela pedra que é Cristo Jesus, a qual os construtores teológicos rejeitaram. Os donos da religião rejeitaram. Essa é que veio a ser a principal pedra angular, essa pedra rejeitada, sem a qual todos estão desalinhados e fora
da grande edificação dessa catedral viva que Deus está fazendo com o verdadeiro povo dele espalhado pela face da terra. Agora, esses que não aceitam, que não acolhem essa pedra e não vivem por meio desse alinhamento que é o Evangelho, estes são os que tropeçam na palavra do Evangelho, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, que creem nesta pedra, vós sim sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançardes misericórdia. É isso que Pedro diz acerca de quem é a pedra. Se quiser discutir sobre quem é a pedra, discuta com Pedro. Ele mesmo não teria coragem, ele sabia quem ele era. Ele não teria coragem de se colocar nesse lugar. Faltava um monte de coisa a Pedro, mas não o bom senso suficiente para não se colocar nesse lugar. Isso aí foi a religião que criou para ele, mas Pedro morreria de vergonha de saber que o colocaram nesse lugar, no qual ele nunca esteve nem na igreja de Jerusalém, onde Tiago era uma proeminência maior. Do lado de fora, no meio dos gentios, Paulo era incomparavelmente mais perceptível na sua sabedoria, distante de todos os demais apóstolos. Como qualquer um que com Pedro convivesse sabia. Ele era um homem bom de Deus, filho da misericórdia, perdoado, acolhido, chamado e ungido. Proclamador da misericórdia de Deus. Mas ele não era nada além disso, muito menos a pedra sobre a qual o corpo de Cristo está edificado. O corpo ou a igreja que está edificada sobre o paradigma de Pedro é o cristianismo. Aí sim, é verdade, o cristianismo, o trono de Pedro, a sepultura de Pedro embaixo do trono, tudo isso aí, todo esse presépio, que não tem nada a ver com o que Jesus chama de minha igreja, acerca da qual ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não. É outra coisa, sobre a qual nós vamos falar no dia de amanhã. Hoje eu paro aqui e amanhã você vem ter comigo. Senhor Jesus, eu te imploro, e essa palavra tão singela, pregada por mim já tantos trilhões de vezes, com essa mesma pureza e simplicidade devidos a Cristo Jesus, tenha entrado, penetrado, aberto o entendimento, a compreensão de muita gente. Só o teu Espírito pode realizar isso. E é nele que eu confio, para trazer essa luz, essa revelação, para contar esse segredo ao coração de todos aqueles que estão me vendo e ouvindo. Não só um segredo de nomenclatura, mas um segredo de prática de vida, de adoção de estilo de vida, de modo de ser e de força para viver. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.